muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam agora os destaques de hoje. 156 cidades de todos os estados brasileiros e Distrito Federal registram manifestações em apoio ao governo Bolsonaro. Mercado reduz previsão de crescimento da economia brasileira pela 13ª semana seguida. Nos Estados Unidos, foram registrados mais de 200 tornados em uma semana. E com o plantio atrasado, americanos vão enfrentar mais dias de chuva e risco climático. No Brasil, o frio chegou. Várias cidades registraram a menor temperatura do ano. E nesta edição você vai saber como fica o risco de geada para os próximos dias. Tudo isso e mais, agora Mercado e Companhia já está no ar. Manifestações em apoio ao governo de Jair Bolsonaro aconteceram em pelo menos 156 cidades de todos os estados e também no Distrito Federal neste domingo. Em importantes municípios do agro, os apoiadores foram às ruas em defesa da reforma da Previdência, do pacote anticrime e do porte e posse de armas. Vejam só. Em Primavera do Leste, Mato Grosso, produtores ocuparam a praça de eventos Honesto Costa, no centro da cidade. Carregando faixas e vestida de verde e amarelo, a população cobrou mudanças no Supremo Tribunal Federal e apoiou a agenda de propostas do governo. Já em Sinop, segundo o presidente do Sindicato Rural do município, Wilson Redivo, os produtores organizaram uma carreata com tratores e caminhões e saíram às ruas. Em Brasília, a concentração foi no gramado da Esplanada dos Ministérios, na altura do Palácio Itamaraty. Carros de som ocupavam a pista com mensagens em apoio ao governo federal, às reformas administrativas e da Previdência e ao pacote anticrime. Em São Paulo, segurando bandeiras do Brasil, o movimento ocupou a Avenida Paulista, no centro da capital. Em Araçatuba, interior de São Paulo, aconteceu uma carreata com buzinaço. No exterior, atos foram registrados em Boston, nos Estados Unidos. E o economista da Tendências Consultoria, Silvio Campos, também analisou os efeitos das manifestações que ocorreram aqui no Brasil, no mercado e na pauta do Congresso brasileiro. Vamos ver. Bom, os mercados aqui no Brasil não devem mudar substancialmente a partir das manifestações ocorridas no final de semana. De um lado, tem um aspecto positivo para o governo, que é o fato de que houve uma mobilização bastante razoável de pessoas, inclusive com apoio à agenda de reformas, a questão da Previdência, inclusive. Acho que esse é um lado bom, mas de outro, não dá para dizer também que o governo será bem sucedido com esse nível de apoio em pressionar o Congresso para que essas pautas sejam aceleradas. Na verdade, acho que há o risco que tem que ser considerado, inclusive, de que esse clima de hostilidade, de animosidade entre o Executivo e o Congresso permaneça à luz desses embates que têm realmente crescido. É claro que olhando os próximos dias, as próximas semanas, os mercados devem continuar muito atentos à tramitação da reforma da Previdência na Comissão Especial. Agora mais em breve, já nessa semana, a votação da MP 870, da reforma administrativa no Senado. Então são temas que, de certa forma, vão continuar condicionando o clima, o ambiente entre investidores e, claro, é bem provável que ainda essa incerteza de curto prazo mantenha os ativos brasileiros sob pressão. Nesse contexto, o dólar ainda ficaria rodando perto desses R$ atuais, eventualmente não suba mais, mas acho que é um risco que ainda tem que ser mensurado para curto prazo. E conforme a questão da Previdência vá avançando ao longo das próximas semanas, aí é bastante possível que tenhamos uma diminuição dessas pressões, com o dólar voltando a operar em patamares um pouco abaixo de R$ 4. Nesse contexto, até o fim do ano, a Tendências avalia um espaço para uma devolução de parte desse movimento. A gente continua com o número de fim de ano de 3,75 para o câmbio. Claro que esse número pressupõe a aprovação de uma reforma razoável da Previdência, com impacto fiscal considerável. E isso deve acontecer na nossa avaliação por volta do mês de outubro. Ou seja, daqui até lá, claro que a cada passo superado na reforma, tendência que os mercados se ajam bem, mas a curtíssimo prazo é importante manter a visão de que o cenário ainda é bastante incerto e deve ser marcado ainda por muita volatilidade.
Bom, os Estados Unidos registraram mais de 200 tornados em uma semana e a gente acabou de ver na previsão do tempo os indicadores de que vai ter, sim, mais chuva e mais dificuldade para o plantio. De que maneira isso afeta o mercado de grãos no mundo e aqui no Brasil, né? Aqui, resumidamente, nós já temos aí no acumulado de maio um aumento de 7,5% no preço do milho. E em termos de Porto de Paranaguá, nós temos um aumento acumulado no mês de 10,5% no valor. Obviamente que isso não é só a alta dos futuros de Chicago, é também o componente do câmbio e também os prêmios que agora sim, de fato, confirmando aquilo que a gente esperava, né, realmente estão numa forte alta aqui no Brasil. Bom, então você começou destacando o efeito já no milho, porque tradicionalmente os americanos já deveriam ter plantado muito mais do que semearam e há todo um problema neste sentido. Como que aquele suporte que o presidente Donald Trump anunciou de um pacote de mais de 16 bilhões de dólares pode impactar nessa curva que você já disse que é de alta de preço do milho? No mercado não se acredita que isso terá nenhum grande efeito, né? Uma vez que o pacote, para todos saberem, né, embora ele seja financeiramente grande, nós estamos falando de 16 bilhões de dólares, equivalente a 5 vezes que o Brasil aplica em subsídios para subvenções de juros na agricultura brasileira, não é por cultura. Então, isso não forçaria uma migração imediata, por exemplo, do plantio de milho para o plantio de soja, uma vez que as indenizações não serão feitas por cultura. E até pelo que foi mostrado pela SOMAI, que nós estamos acompanhando, agora realmente o atraso é num ponto tão grande, provavelmente amanhã vai se apresentar um número aí ao redor de 55% a 60% do plantio de milho, 35%, não mais que isso, para a soja. Agora já se trata de, mesmo você arriscar, que muitos vão fazer, arriscar o plantio ainda fora do período ideal, você vai entrar já numa área de risco muito grande. Então, a gente já pode antecipar que a safra, que já seria menor por natureza, no caso da soja, e no caso do milho agora poderia ser um pouco maior, ambas safras já estão comprometidas nos Estados Unidos. Bom, você acha que vai reduzir a área plantada nos Estados Unidos? A primeira possibilidade é essa, né, que muitos produtores desistem do plantio. Alguns vão arriscar, outros vão desistir do plantio e vão acionar o recurso disponibilizado pelo governo Trump para cobrir as suas indenizações. Então, é possível que uma área extensa, vamos falar coisa de 1 a 2 milhões de hectares, ou até mais que isso, somando os dois grãos, deixe de ser plantado. Qualquer número que vier é altíssimo para o mercado. Bom, então, do ponto de vista de oferta, a gente pode ter uma redução na oferta de grãos lá dos Estados Unidos, um dos maiores produtores mundiais de grãos, e efeito colateral, claro, nos preços aqui no Brasil, conforme você já mencionou em relação ao milho, que registrou altas. O ponto colateral que a gente também observa é a demanda pelos grãos aqui da América do Sul, incluindo o Brasil, e por isso que os prêmios de exportação subiram. Na sua avaliação, essa curva ainda vai ter uma alta muito maior, tanto para a soja quanto para o milho, Kogo? Sim, ambos os prêmios estão em alta. A gente toda semana vê que o movimento continua de alta. Você veja, propostas de embarque para a soja em agosto já acima de $1,40 por bushel, né? Muito pouco tempo atrás, esse prêmio de agosto não estava nem 40 cents positivo. Então, essa alta ela é consistente. Ela vai se acirrar agora com a entrada do segundo semestre, com a disputa de mercadoria entre o mercado interno e o mercado externo. E no milho, que está em plena colheita de segunda safra, foi suficiente não só para estancar a queda das cotações, como para colocar um prêmio no milho brasileiro no porto e elevar as cotações também e parar com a baixa de preço, até já resultar aí num ganho produtor. Então, para o produtor brasileiro, realmente, as notícias ruins vindas de fora, elas são positivas em termos de preços internos. Pois é, aí o telespectador que nos acompanha, que tem negócios para fechar do milho, segundo a safra que está sendo colhido, ou ainda tem estoques remanescentes da safra de soja, ele quer saber se é hora de esperar ou hora de vender, até porque nesta conta não entra só o mercado climático dos Estados Unidos, entra também dólar e peste suína africana, que tem mexido também com o mercado de grãos, não é, Kogo? Perfeitamente, mas de qualquer forma o preço atual já é um preço bastante interessante, no caso do milho, para o vendedor. Então, nós teremos uma grande segunda safra a ser colhida, um grande volume, muitas consultorias trabalhando com safras recordes, e o componente câmbio ele é volátil. Então, a cotação futura, de fato, como nós havíamos comentado antes de começarmos aqui a entrevista, ela já ultrapassou a linha de $4 por bushel, coisa que não se via há mais de 12 meses, né? Então, nós temos um mercado futuro de milho em alta, uma cotação no porto brasileiro em alta, mas aí tem um componente câmbio que é volátil. Então, o momento
é interessante para vender uma segunda safra, dada a nossa situação interna de volume elevado de oferta. Até a última semana, o governo liberou neste ano o uso de 169 agroquímicos no Brasil, segundo dados do Ministério da Agricultura. Comparado a anos anteriores, esse é o maior ritmo, é o ritmo mais acelerado de aprovação de agroquímicos já registrado no país. Por que isso está acontecendo? Vamos saber com Carlos Venâncio, coordenador-geral de agrotóxicos do Ministério da Agricultura. Carlos Venâncio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Canal Rural. Diga pra gente o que mudou no processo do Ministério da Agricultura para atingir esse ritmo recorde de aprovação de novos agroquímicos. Boa tarde, obrigado pela oportunidade para falar aqui um pouco sobre o trabalho do Ministério da Agricultura. Então, na verdade, esse é um trabalho tripartite de MAPA, IBAMA e Anvisa. Um trabalho onde os três têm uma responsabilidade grande e compartilham esse trabalho. Então, o fruto desse aumento é uma série de desburocratizações que foram feitas nos últimos anos, né, de uma reorganização interna na Anvisa também, de cessão de técnicos da Embrapa ao MAPA para análise de alguns produtos que possibilitaram ao MAPA atingir esses números, né, que aí sempre garantindo a segurança, né, dos produtos, mas garantindo também uma análise expedita e no tempo que determina a lei. Isso é melhor ou é pior para o agronegócio e para o consumidor brasileiro? Porque este é um tema bastante sensível, inclusive, para a opinião pública, que muitas vezes entende que isso significa que os brasileiros estão, em tese, consumindo mais agroquímicos. Não, na verdade, isso significa que a gente vai ter mais concorrência no mercado, né? O que está sendo liberado até agora são produtos genéricos. Então, em muitos casos, o período de patente da molécula já tinha passado, mas ainda não haviam concorrentes porque o governo ainda não dava conta de analisar todo aquele volume de processo. Então, esse problema está sendo minimizado agora. Agora, é importante entender que os agrotóxicos, a demanda por ele é inelástica. Então, você precisa de um problema. Você tem uma praga, você tem uma planta daninha. Nesse caso, esses novos produtos estão sendo liberados, eles vão disputar os mercados que hoje estão restritos, em alguns casos, a apenas uma empresa. E esse ritmo intenso de liberação de agroquímicos deve permanecer? Há uma lista de quantos outros agroquímicos na espera desta liberação? Hoje tem cerca de 1.300 processos na fila de análise de MAPA, IBAMA e Anvisa. A gente tem uma legislação restrita que determina que o prazo de análise deveria ser 120 dias. E diversas decisões liminares, mais de 200 decisões liminares para conceder análise prioritária de agrotóxico por desrespeito ao prazo. Então, o governo vem trabalhando para atender o prazo, né, de alcançar esse prazo. A gente ainda está muito longe, né, desse prazo, mas a gente entende que o governo está buscando o atendimento dentro das suas dificuldades também. Bom, dito... Então, pois não. Desculpe eu ter interrompido você. Agora, dito isso, em relação ao ritmo, né, mais acelerado, e você vendo como uma possibilidade dos produtores terem mais concorrência no mercado, inclusive poderem usar moléculas que são mais eficazes para o combate de certas pragas, neste contexto, como o Ministério da Agricultura analisa essa consulta pública do glifosato que está aberta e há uma série de dúvidas se o glifosato vai poder continuar sendo usado aqui no país. O Ministério da Agricultura tem se debruçado sobre este tema? Sim, esse é, na verdade, uma reavaliação por motivo de saúde pública, então é coordenada pela Anvisa. Agora a gente tem que compreender que nenhuma agência, assim, do mundo inteiro, apenas o Vietnã proibiu totalmente o glifosato. E todas as agências regulatórias, né, de referência, como a Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, o produto é permitido e é entendido como um produto de baixa toxicidade. Então, e por que esse produto é mantido no mercado até hoje? Se você vê as alternativas que existem a ele, né, são mais tóxicas que ele. Então, você vai retirar, na verdade, você vai expor o trabalhador a um risco ainda maior. Então, por isso que o glifosato ainda está no mercado, né, e ele é considerado muito menos tóxico que a grande média dos produtos que estão no mercado. E sobre, realmente a gente ainda tem um problema no Brasil de aprovar ativos novos, né, a gente tem cerca de 35 processos na fila, são ativos que têm uma menor toxicidade do que os que já estão no mercado, que são opções muito eficientes, mais eficientes do que estão no mercado, e também a análise mais complexa do ponto de vista de saúde e meio ambiente, né? Para introduzir uma nova molécula. Então, o governo também vem trabalhando para reduzir esses prazos,
né, e disponibilizar esses produtos que são menos tóxicos e mais eficientes também aos agricultores e à sociedade. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.